os desafios atuais do movimento sindical. Então, portanto, as debatedoras já se encontram aqui e a gente vai ter um tempo aí para cada uma delas, já se resolveram, né? Enfim, a gente vai fazer o chamado, a explícita solicitação da presença das vossas presenças aqui na mesa. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou Sérgio Paz, petroleiro do Rio de Janeiro. Vou chamar agora a mesa doutora Ellen Azan, advogada da Estevão Lucas. Doutora Silvia Lopes Burmaster, advogada do Rio Grande do Sul. Agora tem um nome difícil aqui. Doutora Eliana, advogada do Sindicato Metroviário de São Paulo. Então, conforme a Eunice anunciou aqui, a gente está com o tempo inicial previsto de 30 minutos, né, para cada uma das duas, e depois a debatedora mais 20 minutos na sequência. Vou passar a palavra então para a doutora Ellen Azan. Esse funciona? Eu juro que eu não vou pular nem não. Deveria. Mas podia. Deveria. Seguinte, boa tarde. Vocês não têm ideia do tanto que nós estamos felizes em ter conseguido finalmente que a nossa central organizasse um seminário jurídico, político-jurídico, para a gente começar a se enturmar melhor. E eu não vou negar a vocês que a nossa ideia continua sendo aquela de 10 anos atrás, fazer um coletivo jurídico da CSP com lutas. E nós vamos brigar por isso na CSP com lutas. E parece que a coisa está se formando já, não é? Está muito bom. Bom, o tema é interessantíssimo, enorme para 30 minutos, mas eu fiz um improviso e vou deixar à disposição na nuvem, é isso que chama? Na nuvem, que aí depois vocês podem ter acesso ao texto todo. Mas olha, terceirização ilimitada, negociação coletiva, negociação individual e os desafios atuais do movimento sindical. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que o principal desafio hoje do movimento sindical é o próprio movimento sindical. Para mim, esse é o principal desafio. Nós temos que repensar a nossa organização sindical pela base, com a base. Nós temos hoje ainda temos hoje uma segurança de que as questões vão se resolver vindo do céu ou do Supremo, não é? Nós ainda temos isso, ou do jurídico. Isso tem que mudar realmente, isso precisa ser mudado. E em relação à terceirização, eu acredito que a gente não precisa dizer aqui o que vem a ser, quais são os meios, quais são os métodos, acho que isso não é necessário dizer. Mas tem uma questão que eu acho de fundamental importância da gente dizer. E eu estou cansada, sabe, de em tudo quanto é seminário, né, Silvia? A gente vai nos seminários, a gente participa de absolutamente todos os debates a respeito. Já até batemos na cara do Cristóvão Buarque por causa dessa reforma, a se bater mesmo. A sorte é que eu sou uma dama e ele não pôde revidar. Mas a gente fez de tudo para isso, né, que a gente podia fazer. Mas o que está me incomodando é o depois. Todas as reuniões que a gente vai, os colóquios, até Sarau, que fala de reforma trabalhista, é sempre dizendo, a partir de agora é assim. Não é. Nós temos que negar essa norma. Assim como nós temos que negar a terceirização dos departamentos jurídicos dos sindicatos vinculados à central. Porque a partir de agora é militância. Nós estamos numa situação, todo mundo ouviu aqui pela manhã, nós estamos numa situação que agora não adianta querer colocar os advogados da mesma forma que um banco contrata ou de uma outra empresa contrata, que não tenha uma perspectiva classista. Não tem como.
Então, é mais um desafio. Um outro desafio é na negociação coletiva e individual, onde a gente não pode ceder em nada do que está escrito na 13467 ou na questão da terceirização, em troca de reajuste, desconto assistencial. O importante agora é não fechar acordo de convenção coletiva. E se fechar, é para fechar negando a aplicação dessa inconstitucional e inconvencional lei 13467. Agora, dentro dessa questão de terceirização ilimitada, que aqui eu já falei das questões da negociação coletiva, eu queria pontuar para vocês aqui o que diz e o que pensa o Supremo Tribunal Federal sobre a terceirização. Primeira coisa, o Fux disse, num julgamento que a gente já estava sabendo que ia perder tudo quando eles julgaram a questão do fundo de garantia, o que ele disse? Estamos em novos tempos, então agora teremos novos direitos. Isso já apontava para essa questão de que o Supremo continua sendo bom só de frango. Não tem a menor possibilidade de a gente ter um Tribunal Superior que seja o efetivo guardião da Constituição. O guardião da Constituição somos nós, cada cidadão. E disse a ministra Carmen Lúcia, agora quando votou a terceirização, 7-4, né? Ela disse, a terceirização não é a causa da precarização do trabalho, nem viola por si a dignidade do trabalho. Não é bom? E no setor público, em 2015, o Supremo Tribunal já tinha analisado a Lei 9637 e a 9648, que foi do governo de Fernando Henrique, dizendo que, aspas, a atuação da Corte Constitucional não pode produzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas prevalentes no jogo democrático, pluralista, possam pôr em prática seus projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva. E nem assim nós compreendemos, porque absolutamente todas as organizações nacionais ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade perante este tipo de tribunal, que acabou engessando e colocando o que ele já pensava exatamente dentro desses contornos. Então, o que é que nós temos que começar a pensar? Aquilo que o Luiz Carlos Moro colocou aqui pra gente, na parte da manhã. Nós temos que alegar a inconstitucionalidade formal e material dessa lei. Mas eu entendo que não é pedir a declaração da inconstitucionalidade, é pedir a interpretação dessa lei à luz da Constituição e das normas internacionais. Em primeira instância, gente, porque ir para os tribunais superiores, nós já sabemos qual é o entendimento dele e o que é que ele vai pontuar em cada julgamento. E agora, com essa mudança do Código de Processo Civil em 2015, que foi baseado, é um documento 319 do Banco Mundial. Eu não sei se vocês já leram, mas se não leram, leiam. Vocês têm que ler essa norma. Esse documento diz como o judiciário deve agir, como que o Estado deve agir para que o Poder Judiciário assuma as mudanças que a globalização e o poder econômico quer, sem possibilitar, preste atenção, sem possibilitar que as organizações dos trabalhadores se movimentem. Por quê? Porque nós somos legalistas. A Justiça falou. Quantos de nós, advogados, já não paramos, já não tivemos um momento na nossa vida que falou, bom, o Supremo definiu isso, não adianta eu agora insistir em primeiro grau, porque já definiu.
É assim que o Supremo interpretou a lei, é assim que nós devemos cumprir. Só que nós temos que mudar isso completamente no nosso dia a dia. Nós podemos dizer que as súmulas vinculam os juízes, mas não nos vinculam. Onde é que está a independência do advogado? E dizem que essa nova lei vai refletir nas organizações sindicais e nos advogados trabalhistas. Engano, vai ser na advocacia toda. Porque eu, como advogado trabalhista, se não tiver um trabalho, se a Justiça do Trabalho fechar, eu vou para o consumo, eu vou para contrato, eu vou para obrigação, eu vou para direito de família, eu vou para o penal. Eu não vou morrer de fome. Isso significa que eu vou fazer o quê? Eu vou julgar 24 mil pessoas, por exemplo, em Minas Gerais, em todas as demais áreas da advocacia. Isso vai precarizar ainda mais o que já está acontecendo com a advocacia hoje no Brasil. Então, estes desafios que o movimento sindical tem, principalmente o de compreender que a terceirização ela é uma organização empresarial que visa transformação do ser humano em mercadoria e que visa principalmente retirar dos trabalhadores qualquer tipo de organização sindical que tenha uma estrutura que dure mais do que 1 ou 2 meses. Com essa terceirização da atividade fim, o que a gente vislumbra de imediato? Que a organização sindical vai ser absolutamente toda desmantelada. Eu estou dizendo que pode terceirizar a atividade fim. Se pode terceirizar a atividade fim, e se o trabalhador é empregado da empresa, da área de comércio, que vai prestar serviço no setor metalúrgico, qual é a categoria dele? É a do empregador, que é da área do comércio? Ele antes era representado pelo metalúrgico, mas a partir do momento da atividade fim poder ser terceirizada, ele vai estar correspondendo à atividade do empregador. Por quê? Porque a gente insiste numa questão que eu acredito que é inconstitucional, mas ainda não consegui convencer quase ninguém disso, que a divisão da classe trabalhadora em categorias não pode continuar. Nós não somos categoria, nós somos classe. E não existe solidariedade entre categorias. Nós não vamos conseguir nunca estabelecer solidariedade, nem generosidade entre categorias. Mas nós vamos conseguir fazer isso enquanto classe. Porque a gente tem que devolver para os trabalhadores o sentimento de classe. E na medida em que eu digo, eu sou dirigente de professores. O que o rodoviário está acontecendo com ele lá não me afeta. Então, eu vou cuidar da minha categoria. E o pessoal dos sindicatos rodoviários ou dos metroviários que cuide da sua categoria. Isso separa. Mas aí a gente pode perguntar, então se pode ter terceirização ilimitada, na atividade fim, inclusive, os sindicatos vão representar quem? Por exemplo, o sindicato Metabase vai representar quem? Os metalúrgicos vão representar quem? Os professores vão representar quem? A Andes vai representar quem? Quem? Vocês conseguem entender que vai ser uma confusão generalizada de quem é que representa quem? E quem é que vai ficar brigando na justiça para ver quem representa quem? O patrão? Ou somos nós? Eu dizendo que o sindicato que eu advogo é que representa o metroviário de São Paulo. A Eliane vai dizer não. É o que eu advogo. E nós vamos fazer o quê? Então, para mim, essa discussão da terceirização, ela passa necessariamente por uma outra discussão. Que desde 92,
no entendimento jurídico, legal, de estudo que eu já apresentei, nós temos liberdade e autonomia sindical e não somos mais divididos por categoria, desde 88. Mas isso nos assusta. Isso é muito ultra para a cabeça da gente, porque é muito difícil, de repente, você falar, olha, nós temos liberdade e autonomia, vamos nos organizar. Como é que nós vamos nos organizar? Nós já tivemos uma experiência a respeito disso. E essa experiência, gente, foi uma experiência fantástica, que muitos diziam que não ia dar certo, que é a CSP com lutas. Nós fizemos ou não fizemos isso? Com liberdade, com autonomia, para a CSP com lutas. Quando redigimos o estatuto da CSP com lutas, nós fizemos ou não fizemos isso? Ah, mas tem outras centrais, e cada sindicato se vinculou em central. Ok. Acho que a gente tem que respeitar a vontade da base de todo mundo. Mas que nós estamos aqui à disposição de qualquer trabalhador, de qualquer entidade sindical que queira lutar pelos trabalhadores, estamos aqui, existimos. Então, a partir do momento que você existe e tem representatividade, é outra conversa. E agora, o Bolsonaro coloca como item da pauta do governo dele, que ele tem que implementar o liberalismo na organização sindical, que vai ter que ter liberdade e autonomia sindical e que os sindicatos que se resolvam na concorrência, como é nas empresas, qual é o sindicato que prevalece ou não. Pode ser que a gente acorde no dia 2 com essa possibilidade. E nós vamos fazer o quê? Imagine, terceirizados. Quem que eu represento? Ninguém mais. Se eu represento hoje a atividade FII, se eu, lá em 1990, dizia sou contra a terceirização e o terceirizado ficou de fora de tudo, porque isso foi um erro que a gente cometeu, dizer que era contra a terceirização, nós temos que ser contra a precarização das relações de trabalho, em razão também da terceirização. Mas o terceirizado acabou ficando absolutamente abandonado, sem sindicato, sem representação. Aí, uns anos depois, o que nós fizemos? Não, nós vamos representar o terceirizado. Como? Colocando ele no estatuto. Vários sindicatos colocaram os terceirizados como representados por esse e aquele sindicato. Não foi? E na negociação coletiva, o que a gente fazia com o terceirizado? O terceirizado vai ganhar 70% do que o da empresa direta ganha. Ou seja, nós mesmos flexibilizamos e dissemos: o terceirizado é uma categoria inferior à categoria preponderante. Agora tudo isso iguala, fica todo mundo inferior. Ninguém é representado pelo sindicato, porque são todos terceirizados. Nós vamos poder ter dentro dessa legislação, a gente pode pensar que dentro dessa legislação nós podemos ter empresas que não têm nenhum empregado direto. 100% terceirizado. O sindicato vai representar quem? Vai negociar para quem? Na negociação individual, como é que vai ser? Não é interessante? Por isso é que eu acho que não adianta a gente discutir exclusivamente a questão da terceirização sem discutir toda a estrutura sindical que a gente precisa ter para enfrentar o que está vindo aí. Agora, é nossa obrigação também dizer que, na medida em que eu tiver esse caso na base, como é que eu vou agir? Bom, a primeira questão é ações coletivas. Ação civil pública não tem honorários, não tem custas. Então, a melhor opção para a gente segue sendo ação civil pública e não substituição processual ou ação coletiva. A segunda questão, e sempre no primeira instância, sempre pedindo também a interpretação conforme a Constituição. E se eu for aproveitar os furos que essa lei tem, e olha que são muitos, é uma lei super mal redigida, é uma lei, como disse o Moura aqui, cada um vai ter um olhar sobre ela e vai ter uma interpretação sobre ela,
E ela vai deixar de ser geral e abstrata e genérica. Ela vai ser particularizada. Mas se ela admite a terceirização na atividade fim, e se o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT foi alterado no que diz respeito a grupo econômico, o que a gente percebe? Que o grupo econômico que hoje está na Lei 13.467, que tenta alterar a CLT, o que ele diz? Exatamente o que diz o grupo econômico do meio rural. É exatamente a mesma redação. Pegaram o que tinha do grupo econômico rural e trouxeram para a Lei 13.467, alterando o grupo econômico urbano. Então agora nós temos uma identidade, tanto no rural quanto no urbano, também da caracterização do grupo econômico. E essa caracterização tem muita jurisprudência. E basta, pela jurisprudência e pelo entendimento que a gente tem dessa leitura, uma coordenação. Se basta essa coordenação, eu posso, na inicial, chamar toda a cadeia produtiva, que é coordenada. E se eu posso chamar toda a cadeia produtiva, eu posso fazer o enquadramento sindical em toda essa cadeia produtiva. Essa, gente, é uma forma pequena da gente começar a se defender. Mas ela não pode ser um fim em si mesmo, porque uma hora isso vai cair. Nós vamos ter que repensar toda a nossa estrutura de organização sindical. Lembrando que a terceirização não foi feita no Brasil para ter especialização ou para atividades de necessidade imperiosa. Ela foi feita para redução de direitos e aumento da taxa de lucro. É para isso que a terceirização veio. E com um fim proposital de desmantelamento da organização sindical por categoria. Então, enquanto a gente for categoria, nós vamos estar sujeitos a esse desmantelamento por terceirização. O que dá para a gente ainda pensar é exatamente no enquadramento do parágrafo 2º do artigo 2º, que você pode trabalhar com isso. E não deixar jamais de alegar que a interpretação da lei da terceirização e da 13.467 tem que ser conforme a Constituição e os tratados internacionais que o Brasil assinou. Pacto de São José de Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos Humanos, as normas da Organização Internacional do Trabalho, todas elas. A gente tem que pedir, afinal, depois da interpretação, conforme a Constituição, a gente tem que pedir que seja declarado em sentença qual é o conteúdo e o teor dessa interpretação. Não basta o juiz, lá no meio do fundamento, para julgar procedente o pedido, dizer, conforme a Constituição, me parece isso. Não, eu quero que conste lá da decisão, não basta o fundamento, tem que estar na decisão, porque com essa decisão é que nós vamos bater no judiciário para fomentar uma advocacia de resistência, porque vai ser muito difícil se a gente não romper dentro da organização sindical com a estrutura de unicidade, categoria, enquadramento sindical a partir da atividade do empregador. Se a gente não romper com isso, nós não vamos conseguir sequer ter representatividade. Ok? Bom, fora isso, eu tenho quanto tempo? 8. Fora isso, eu queria dizer um pouquinho também sobre a terceirização e a Constituição, mas lembrando para vocês que a terceirização não é autorizada na Constituição, aliás, ela é vedada na Constituição, nos tratados e convenções internacionais, e nós vamos ter que recuperar, pelo que tem se apresentado,
todas as lutas que nos levaram à construção da Constituição de 88. Nós temos duas saídas. Ou a gente luta pelo pacto social que a burguesia rompeu com a gente logo depois de 1988, ou seja, teve um pacto que aceitou aquela Constituição, que a burguesia votou nela, assim como as áreas mais progressistas, que nós teríamos um Estado democrático de direito e que atingiríamos a justiça social e que atingiríamos também a paz social. Isso em 88. Já em 90, eles rompem com esse pacto social. E o que a gente assistiu de lá para cá? Os direitos sociais que estão na Constituição foram efetivados? A proteção contra a dispensa arbitrária foi efetivada? A garantia do dirigente sindical ou de todos os representantes dos trabalhadores foi? O direito de greve foi? Ou seja, nós ficamos na letra da Constituição, esquecendo que a Constituição também pode ser simplesmente uma retórica. Porque lá no 142, apesar de a gente ter no 9º direito de greve, o que veio no 142? O chamamento das Forças Armadas para reprimir mobilização, greve. Então, ou nós brigamos pela efetividade, por enquanto, até que a classe trabalhadora venha para essa luta, ou seja, nós vamos ter um período de resistência em cima disso e de cada ponto que está nessa lei, ou a gente luta para restabelecer o pacto social. Restabelecer o pacto social eu não acredito que seja mais possível dentro da crise que o capital vem enfrentando no mundo todo. A única possibilidade que o capital teria é essa de exploração cada vez pior, é a barbárie mesmo e a truculência, para que ela mantenha os seus níveis de sobrevivência no lucro e aumento desse próprio lucro. É o que nós vimos hoje na conjuntura. Isso vai significar, então, que a nossa advocacia vai ter que ser uma advocacia corajosa, perder o medo. Nós estamos com medo de ajuizar ações. Os sindicatos estão com medo de ajuizar ações. Eles estão falando que ele não ajuiza porque vai ter custas, vai ter honorário, vai ter perícia. Nós vamos ter que romper com esse medo e dizer, olha, em ação civil pública não tem. Então, vamos fazer ação civil pública para todo mundo. Inclusive, se for o caso, ações individualizadas para 3, 4 pessoas, que fica até mais fácil na hora da execução. Mas discutindo essa interpretação conforme a Constituição, discutindo o que o Luiz Carlos Moro colocou aqui mais cedo, que é a inconstitucionalidade formal, ou seja, essa lei foi aprovada ao arrepio da própria Constituição, que determina que teria que ser ouvido tripartite, que deveria ter sido analisado pelo Senado. Vocês lembram o que o Senado fez? O Senado simplesmente disse, não vou analisar, confio que vai vir uma medida provisória consertando essas inconstitucionalidades. E olha que o próprio Senado já tinha descrito 98 inconstitucionalidades nessa lei, que ele queria discutir, mas não discutiu. Aprovou para que o Executivo aprovasse uma medida provisória arrumando essas inconstitucionalidades. Então não teve a votação no Senado. Isso macula completamente a norma. E como muito bem disse aqui também o Luiz Carlos Moro, nós hoje, ainda, a classe trabalhadora ainda é legalista. Mas eu pergunto, a Carta de 88, a legislação brasileira, é cumprida pelos patrões, pelos empresariados, pelos grandes bancos? É? Por que a gente tinha tanta ação na Justiça do Trabalho? É porque os advogados inventavam direito ou é porque o patrão não cumpre os direitos? É exatamente por isso. E aí a gente inventava. Eles falaram que a gente inventava, mas a gente não inventa, né? Então,
na medida em que eles nunca cumpriram a norma, eles nunca acreditaram na lei, sempre foram acima do bem e do mal, acima da lei. E nós vamos acreditar nela? Acabou. Agora é desobediência civil. Claro que a gente vai utilizar todo o argumento do mundo que a gente puder construir para defender o interesse individualizado ou o interesse coletivo de determinadas questões. Mas nós não vamos poder voltar toda a defesa da organização sindical a partir dos departamentos jurídicos, gente. Não tem como. Além do que, nós vamos ter que fazer formação, nos reformar e nos informar sobre as questões da criminalização. Eu estive na advocacia, na época da Lei de Segurança Nacional, eu tinha a Lei de Segurança Nacional na ponta da língua, né? Então, assim, a gente já sabia que fez isso, eu já sei que eu tenho que fugir com fulano por tanto tempo, depois ele volta, e aí eu respondo assim, o processo vai ser assado. Ou seja, nós vamos ter que começar a cuidar também das questões criminais, porque os dirigentes que nos representam vão estar presos, vão estar detidos. E eu tenho muito receio da gente não ter aquilo que foi o Plininho falou aqui mais cedo. Eu tenho muito receio da gente, ao contrário de ir com calma nisso, já sair para porrada de vez sem estar com a classe trabalhadora bem estruturada para estar junto com a gente nessa porrada. Isso vai acontecer porque na hora de uma negociação coletiva, que o patrão disser que vai aplicar toda a Lei 13.467 em troca de um reajuste de 5, 6 ou 7, ou de um cartão de alimentação de R$800, o sindicato vai dizer não. E aí vai ser o trabalhador indo para dentro do sindicato querendo os 6% e o reajuste no cartão de alimentação. E aí? E aí? A nossa grande questão hoje, para a gente pensar mesmo, é, com a terceirização da atividade fim, qual é o enquadramento que o sindicato vai ter? Seu sindicato. Vai representar quem? Se até hoje nós nos negamos a defender e a representar os terceirizados. Eu estou generalizando, a gente não deve generalizar, mas a maioria das entidades sindicais acabou por trazer o terceirizado para as convenções e acordos coletivos, mas para reduzir o direito deles, e não para igualar o direito deles. Então, estes são grandes desafios, mas o primeiro e mais forte desafio que nós temos hoje é o próprio sindicato. Como organizar, estruturar e tirar o sindicato da mania de que o sindicato serve para negociar. Porque essa é a lógica do patrão, não é a nossa lógica classista. Negociar, fazer um bom negócio, não sabemos não, quem sabe é o capital. Não é? Nós não sabemos fazer um bom negócio, mas o capital sabe. Então nós temos que partir para a luta mesmo. Ir para esse conflito, e esquecer da base, esquecer. E ir para uma advocacia mais propositiva. Ok? Obrigada. Obrigado. Agora, Silvia Gomes. Boa tarde, pessoal. Obrigada inicialmente a Ellen pelo convite, a CSP Condutas, para estar com vocês aqui nessa tarde em São Paulo. Bom, falar depois da Ellen é difícil, né? Depois de Moro é difícil, né? Depois de tudo que vimos de manhã, pela manhã é difícil. Bom, eu vou iniciar dizendo as mesmas palavras que a Ellen disse. Eu acho que não cabe aqui nesse momento examinar a questão do o que é a terceirização, como se deu o histórico da terceirização e como se deu, quando chegamos à lei 13.429, aprovada ano passado, e toda a luta que se travou, né, nesses últimos anos pela não aprovação do PL, depois do PC e, no fim, acabou na lei. Concordo plenamente com a Ellen quando ela diz que a gente fez uma luta
um pouco, talvez, equivocada, Ellen, porque nós não construímos a luta contra a precarização, e sim contra a terceirização, né? E um tanto quanto contraditório, exatamente como tu colocou, né? Naquilo na nossa atuação enquanto os dirigentes sindicais, enquanto sindicalistas, e nós enquanto advogados de sindicatos, né? Então, parto já por uma premissa de que todos nós já estamos cansados de saber do que se trata uma terceirização, a precarização que ela acarreta, enfim, todos os transtornos na vida do trabalhador que ela vem acarretando nesses últimos 10, 20 anos e especialmente nesses últimos anos. Queria ver com vocês, bater um papo com vocês mais a respeito da questão de como enfrentar a questão da terceirização ilimitada no nosso dia a dia, enquanto dirigentes sindicais, aqueles que são dirigentes sindicais, enquanto advogados, aqueles que são os assessores dos sindicatos, né? Eu tenho 30 anos de advocacia trabalhista, e dos 30 anos, 29,10 meses eu trabalhei em sindicatos, de trabalhadores exclusivamente, né, no Rio Grande do Sul. Continuo até hoje assessorando sindicatos do comércio no interior e da construção civil e imobiliário. Então, nunca deixei de estar no dia a dia, e achei muito bonito hoje de manhã, quando foi colocado pelo Dr. Márcio, né, de que, mais do que nunca nesse momento, o advogado assessor sindical tem que ter uma ligação muito, muito próxima com o sindicato e a luta dos trabalhadores, né? A luta dos trabalhadores. Por quê? Porque eu acho que muito das dificuldades que hoje a gente vê no nosso dia a dia da advocacia passa também por esse distanciamento que a gente começou a ter em relação à luta do trabalhador, né? Conheço um pouco da forma de trabalho das centrais, principalmente a CUT e a CTB, né? E acho que isso tem que ser retomado imediatamente. Então, eu diria assim, enfrentar a terceirização. Nenhum de nós aqui está livre, porque faz parte do nosso dia, já vem fazendo parte do nosso dia a dia e vai continuar fazendo parte do nosso dia a dia, tratar e assessorar os nossos sindicatos nas questões das negociações. Não tem como fugir disso, né? Nós vamos continuar, até porque, mesmo que contraditoriamente, a 13467 diz que é para negociar, porque o negociado será acima do legislado, em que pese, né, a gente esteja sofrendo um período de absoluta fragilização e deterioração dos sindicatos, e sabem bem os patrões, e aí o 319 que tu citou diz isso claramente, isso não é de agora, e é com o Supremo e com tudo, né, como tu colocaste mesmo, que já desde 2015 a coisa já vem sendo pautada para destruição total. Acho que eles ainda com a reforma trabalhista não conseguiram o que eles desejavam, o objetivo deles. Eu acho que vem mais pela frente, né? Verde e amarelo. Sim, sem dúvida. Verde e amarelo vem aí, Bolsonaro vem aí, e eu acho que nós sofreremos muito mais do que nós já estamos sofrendo na carne. Não só a advocacia com a reforma trabalhista, como os sindicalistas com o enfraquecimento dos sindicatos. Bom, como atuar nas questões das negociações sindicais? Bem, acho que nós devemos começar a fazer os seminários iguais a esses, Ellen, que eu acho sensacional, porque eu acho que nós precisamos conversar sobre isso, se possível de mês a mês. Se não for possível, temos que ter uma imensa rede, não é um coletivo, é uma imensa rede de advogados, assessores de sindicato. E aí eu vou um pouquinho mais além e vou um pouquinho dentro de algo, talvez um sonho impossível. Eu diria uma rede de assessores sindicais ligados a todas as centrais, para uma troca de experiência, para uma troca do dia a dia, de como enfrentar o que vem por aí, o que já veio nesse último ano e o que vem por aí.
Digo isso por quê? Por algumas experiências, muito interessantes que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul. Talvez em outros estados também, mas especialmente no Rio Grande do Sul. Desde que começou aprovada a reforma, nós começamos a trabalhar a discussão quase que mensal, com cursos, seminários, porque afinal de contas nós tínhamos que, primeiro, ler o texto da reforma e procurar entender. Ele é longo, ele é chato, ele é repetitivo, ele é contraditório, ele é mal escrito. Então tu tem que ler, tu tem que reler, tu tem que ouvir de um Jorge Soutomaior, tu tem que ouvir uma de Ellen, tu tem que ouvir uma de Eliane, tu tem que ouvir os sindicalistas, tu tem que ouvir o Ministério Público, para conseguir entender o que vem pela frente. Bom, passada essa primeira fase de entender o que vem pela frente, tu tem que começar a aprender a fazer as petições iniciais. Então nós passamos de novembro do ano passado, de 11 de novembro, porque nós enlouquecemos naquele período que antecedia 11 de novembro, ajuizando enlouquecidamente as nossas ações, zerando os nossos escritórios para não pegar a reforma. A partir do dia 11 nós fizemos o quê? Sentamos para trás. Epa, agora, o que vai vir? Vamos começar a ver. O que nós fizemos lá? Nós começamos a formar, através da nossa Associação de Advogados Trabalhistas, uma rede de troca de ideias e de confecção de peças processuais, e começamos a distribuir coletivamente essas peças processuais com vários objetivos. Primeiro, alguns achavam que era para auxiliar aqueles menos, digamos assim, menos providos de conhecimento, para montar uma bela inicial com todos aqueles elementos que nós, que estávamos estudando a reforma, entendíamos que tinha que ter. Com todas aquelas preliminares a respeito da questão do acesso ao judiciário, etc, etc, etc. Todas essas que a Ellen elencou, que o Moura elencou, que nós entendemos que tem que estar na inicial. Sabemos que... Bom, aí começou a questão da discussão da liquidez da petição inicial. E começamos a fazer assembleias chamadas pelas associações dos advogados trabalhistas, para quê? Para mobilizar a advocacia, para que todos entendessem qual era a estratégia nossa em relação à resistência à aplicação da Lei 3.467. Porque desde o primeiro momento, Ellen, lendo inicialmente o que era a reforma trabalhista, nós nos colocamos contra a aplicação. Bom, se nós somos contra a aplicação, nós temos que fornecer armas para que aqueles advogados que não estão acostumados, como nós, na luta incessante de resistência, pudessem, lá dentro do seu escritóriozinho, pequenininho, ou mesmo não pequenininho, um pouco maior, mas que pudesse manusear a legislação e pudesse fazer as suas petições iniciais. Porque eles diziam assim: não, mas Silvia, é muito mais fácil, eu contrato um contador, é o reclamante que vai pagar, eu apresento o cálculo. Gente, não é esse o espírito. Isso não é resistir. Isso é aceitar a reforma trabalhista. Não é esse o espírito nosso. Nós não tiramos em várias assembleias, nós não fizemos vários seminários e não verificamos que tem que haver resistência. Então vamos resistir. Mas aí vem aquela história da preguiça de redigir uma ação boa, que muitos têm. Tem muito que ter. Eu ouvi de vários. Ah, mas é mais fácil fazer as ações como eu fazia antes, botar lá no final o cálculo, toca a ficha, marca a audiência e deixa. Não, gente, isso não é resistir. Então, tu não estás resistindo, tu está furando o pacto que nós fizemos. Então, com isso, nós começamos a fazer algumas peças interessantes. As primeiras ações ajuizadas, até por... Nós produzimos em alguns escritórios especificamente peças para que fossem ajuizadas da forma como nós queríamos, para que elas fossem indeferidas
como a gente imaginava que elas seriam indeferidas por A, B, pelo juiz da primeira, da terceira, da quinta, eu só não vou dizer a quarta, porque a quarta é da Valdete, da primeira, da terceira, da quinta, da oitava. Bom, nós sabíamos que elas iam ser indeferidas. E nós tínhamos que continuar a resistência. Como é que tu continua a resistência? Mandado de segurança. Vai para o tribunal. Vamos entupir o tribunal de mandado de segurança. Porque aí tu leva para a sessão do pleno. E aí tu tem que fazer o trabalho de formiguinha. Tu vai procurar cada um dos desembargadores, e aí nós começamos a ver o quê? Que nós tínhamos o tribunal do nosso lado. Nós conseguimos ter o tribunal do nosso lado. E o tribunal, nas visitas e nos primeiros julgamentos, começou a dizer assim: não precisa ser líquida, não. E no primeiro do momento, eles diziam: nem estimativa precisa. Então começaram as vitórias. E aí o povo começou a gostar. E dele mandar de segurança. E dele extinção. E dele fazer aquele despacho de emenda inicial de acordo com a lei. Não emenda. Vai lá e taca-lhe mandado de segurança. Vai lá e taca-lhe um agravo de instrumento. E assim vai. E assim estamos resistindo assim, dessa forma, até hoje. E nós temos são 30 varas em Porto Alegre, nós temos pelo menos 11 varas que estão aceitando de acordo com o julgamento majoritário do tribunal, que mudou um pouco daquele primeiro momento de nenhum valor, agora já diz que meramente estimativo e não pode ser utilizado como, falta a palavra, como balizador para efeitos de condenação a pagamento de honorários e etc, etc. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Tem que haver resistência à lei da terceirização. E como se faz a resistência à lei da terceirização? Lendo a lei da terceirização. Relendo, lendo 1000 vezes. Porque se nós formos fazer a leitura cuidadosa da lei da terceirização, nós encontramos muito material para que a gente possa resistir e ajuizar ações, e nós ajuizarmos ações a partir da nossa leitura crítica e interpretativa, tá? E mais, os sindicatos podem sim trabalhar na lógica de fiscalização, tá? E na lógica de apresentar as denúncias ao Ministério Público para que esse sim incomode. Gente, a Ellen mais ou menos colocou isso. Neste momento, sem querer ser terrorista, já sendo, eu acho que só a resistência pura e simples não vai dar muito resultado. Nós temos que partir para 2 tipos de ações. Nós, enquanto advogados, nos qualificarmos, termos uma interpretação crítica, jurídica da lei da terceirização, da reforma trabalhista, e entupir os tribunais de ações trabalhistas, sejam elas coletivas ou individuais. Eu concordo com o que foi dito hoje de manhã aqui, que de preferência, neste primeiro momento, principalmente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, que as ações, com o cuidado que nós sabemos que temos que ter, seja utilizado a substituição processual, né? Porque isso faz com que, pelo menos, os nossos trabalhadores fiquem menos expostos que eles já estão. Então, assim, a resistência jurídica, e nós temos que ter, junto com a resistência jurídica, nós temos que ter, vou só voltar, a resistência jurídica que eu digo, ela não pode, como disse a Ellen, começar como começou agora. Tanto por parte de algumas centrais, como por parte da própria OABL. Nós não podemos começar a discutir a lei, a reforma, e nós discutimos isso na BRAT, né? Pelo STF. É um erro absurdamente grande começar
a discutir por cima. Nós temos que fazer o caminho inverso, nós temos que começar a discutir com o juiz de primeiro grau. É ele que tem que nos dar as ferramentas, mesmo negando, mesmo julgando improcedente as nossas ações, é ele que tem que nos dar os instrumentos, tá, para que a gente leve o processo até o STF. Porque até lá nós temos tempo, espero que a gente tenha tempo, de fazer concomitantemente com os sindicatos e com os sindicalistas a luta e a resistência sindical, principalmente na hora das negociações coletivas. Se não houver por parte do sindicalismo uma mudança drástica de atitude, fazendo com que fazer o caminho inverso aquele, o Eli, voltar para a base. Eu estava comentando com a Eli agora, quando a gente saía do almoço, e hoje de manhã também foi dito, talvez com outras palavras, o sindicalismo chegou ao poder, o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder e aí carregou os sindicatos, as lideranças sindicais. E aí nós sentamos para trás. Achávamos que estávamos com poder e que não íamos perder o poder. E abandonamos a classe trabalhadora. Abandonando a classe trabalhadora, nós abandonamos todos os objetivos. Agora nós vamos ter que fazer o caminho inverso. Nós temos que voltar todos os nossos esforços em relação à organização da classe. Vamos ter que reorganizar a classe trabalhadora, que esteve organizada um dia. Esteve na Constituinte, que eu acho que o acordo foi mais ou menos, na Constituinte, eu acho que não teve muito acordo. Eles tiveram que... Houve um pacto, mas eles tiveram que meio que engolir, né, o capítulo todo, né? Enfim, mas agora está quase terra arrasada. Ou a gente bota o pé no chão e volta para reorganizar a classe trabalhadora, e aí, junto com os jurídicos, a gente consegue reconstruir tudo que nós levamos décadas construindo, e a Ellen, que é um pouquinho mais antiga, digamos assim, experiente do que eu, sabe? Foram muitos e muitos anos de tribunais, muitos e muitos anos de TST, aonde a gente construiu um arcabouço de jurisprudência, que claro, na maioria das vezes, né, Ellen, era contrária, mas salvar, lá de vez em quando a gente conseguia salvar uma ou outra súmula, um ou outro julgado que nos auxiliava e nos deixava um pouquinho mais confiantes para continuar. Ou a gente volta e reconstrói tudo isso, e dá para construir, gente. Eu estava comentando aqui com a Eliane que a tua tese em relação à questão da representação, classe, categoria, etc., eu acho muito linda. Eu acho muito linda. Não estou totalmente convencida, acho muito linda. Tá? Agora, nós precisamos de tempo, né? Porque esta tua tese ela é muito bonita no papel. Mas, enquanto advogados de sindicato, o dia a dia da nossa advocacia não permite que a gente pegue esta tua tese e trate ela com o carinho, com a dedicação e com o estudo e a qualificação que a gente precisa ter. É por isso que tu diz assim, eu não convenci muita gente. Não convenceu porque a gente tá sempre assim. A gente está correndo, tentando achar qual é a saída para um problema que o sindicalista, que o trabalhador traz, né? E que nós temos que, como sempre, estoura no jurídico, o jurídico tem que achar a solução, né? Então, acho que o jurídico pode continuar achando soluções através de uma análise interpretativa jurídica crítica, tanto da reforma como a lei da terceirização. Acho que ali na questão da lei da terceirização tem ponto significativo de requisitos legais para que ela seja permitida. Deem uma olhada com um olho, com uma lupa grande, que vocês vão encontrar ali elementos significativos para levar a discussão dentro do judiciário. É muito interessante a questão dos requisitos, de como pode ser, a quebra dos requisitos, o que significa, os prazos, né? As obrigações da tomadora e da contratante.
pode isso, não pode aquilo, se perder o prazo, passa a ter que responder como a possibilidade de vínculo diretamente com a contratada. Isso tudo é discussão rica para nós, riquíssima para nós. A questão dos prazos, como disse a Ellen também, a questão do prazo, gente, ou os sindicatos, os trabalhadores fazem uma vigília, um olho deste tamanho, ou então nós não vamos ter elementos para discutir depois. Passou um dia do prazo, tem que haver denúncia. Não cumpriu, tem que haver denúncia. Tem que haver denúncia. Imediatamente. Nós temos que fazer... Os sindicalistas têm que começar a triplicar a sua força de trabalho dentro, junto com a base da classe trabalhadora lá para começar a reerguer e refazer tudo que a gente vem perdendo nesses últimos anos. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem de resistir, não só a essa desenfreada forma de terceirização, que vai estar nos pegando todos, né, nessa tentativa de resistência maior, junto com a reforma trabalhista, né, ou então a gente sucumbe e, como diz a Ellen, nós vamos para a justiça comum, né, para fazer penal, para fazer consumidor, né, família. Eu vou morrer de fome, porque eu não sei fazer família, eu nunca fiz penal. Eu dei até a minha. Mais ou menos isso, né? Então, gente, eu diria isso, que eu acho que a gente tem elementos, sim, para juridicamente a lei da terceirização ilimitada. Juridicamente nós temos como travar essa luta. Os jurídicos necessitam muito que a organização sindical faça esse trabalho de formiguinha junto à classe trabalhadora, tá? Para que ela resista, Ellen, e não aceite trocar 6% em um cartão alimentação por conta de todos. E isso, gente, depende de conscientização, de ir para dentro dos núcleos de trabalhadores e conscientizar. Eu tenho feito lá no Rio Grande do Sul, por conta dos nossos sindicatos, a gente faz semanalmente reuniões com trabalhadores, não só dos nossos sindicatos, nós reunimos de vários sindicatos, mas eu especialmente faço com alunos do terceiro ano do fundamental, porque exatamente esses alunos, e mais à noite, quando eu vou para o interior fazer essas explanações, eu faço com os pais e com os alunos, que vão, e pasmem, quando eu comecei eram 20, 30 pessoas. O último curso que nós demos, nós tínhamos 250 pessoas à noite no Sindicato Calçadista em Teutônia, que é uma cidadezinha pequenininha ali do Vale do Taquari, lá no Rio Grande do Sul. Gente, 250 pessoas conversando sobre direitos trabalhistas. A gente começou, a gente faz 1h15 de fala e e depois a gente abre, porque as perguntas às vezes são muito mais interessantes do que a nossa fala a eles. Então eles fazem consulta, consulta. É tipo aquele programa do Serginho Grois, a minha mãe, não, é a própria. Está com dúvida. A minha mãe está com tal dúvida, a minha tia, minha prima, minha amiga, né? E é impressionante a riqueza, que às vezes é marcado normalmente para terminar 10h15 da noite. Esses dias nós saímos de lá, era quase 1h da manhã, e tinham 5 pessoas ainda conversando com a gente. Então, assim, eu acho que este é o trabalho de formiguinha que os sindicatos, junto com as assessorias jurídicas, né? Porque, como disse pela manhã, nós vamos ter que virar siameses, nós éramos assim, agora nós vamos ter que grudar mesmo, né? Para poder trabalhar junto, né? Porque o resultado destas conversas, dessa conscientização, nós vamos verificar esse resultado, é na negociação. É quando a categoria for chamada para examinar a proposta do empregador, é que nós vamos ver se a nossa conscientização deu certo.
Porque daí tu lembra se eles aprenderam, porque aí eles vão dizer, não, a gente não quer trocar não vamos trocar os nossos direitos por 6%. E com isso o sindicato se fortalece novamente. Sem isso, gente, eu acho que não tem saída. Eu vou para casa, porque não sei fazer outra área do direito, cinema trabalhista. Vocês, cada um vai ter que olhar para si e descobrir. Eu acho que era esse era o que eu me propunha vir conversar com vocês. Eu até me propunha muitas outras coisas, porque eu li muito. Ontem ainda li esse livrinho coordenado pelo Ricardo Antunes, Neoliberalismo, Trabalho e Sindicato, que é ótimo. Separei algumas coisas aqui para... Eu vou encerrar só comentando algumas coisas aqui que eu separei, que eu acho que vem a calhar. Em que pese esse livro já tenha mais de 10 anos. Tá? O Ricardo diz assim, ó, em relação ao movimento sindical: serão capazes os sindicatos de romper com a enorme barreira social que separa os trabalhadores estáveis em processo de franca redução daqueles trabalhadores em tempo parcial, precarizados, presentes na chamada economia informal, em significativa expansão no presente cenário mundial? Serão capazes de organizar sindicalmente os desorganizados e, com isso, reverter as taxas de dessindicalização presentes nas principais economias capitalistas? Eu encerro, gente. Eu acho que a gente tem que se unir para ser capaz de mudar isso que está nos pegando hoje pelo pé. Eu não vou falar de todo o problema que vem causando para a advocacia a questão da reforma, porque a gente sente na pele e no bolso. Boa tarde. Ok, obrigado, Silvia. Agora, Eliana. Então, boa tarde a todos e todas. Eu não vou voltar para casa, vou continuar na rua. Eu também espero. Não, tô brincando. E aí acho que a gente tem aqui uma tarefa muito importante, e eu concordo plenamente com o debate que foi feito pela Ellen, pela Silvia. Acho que esse é o único caminho viável, retomar toda essa discussão da construção de peças, questionar inconstitucionalidade, enfim, até porque fica muito mais difícil para eles, né? Porque se a gente começa de cima, nós já vamos acatar legitimando tudo que está posto e nem podendo questionar mais. Mas eu acho que tem alguns temas que acho que vale a pena a gente refletir. Primeiro deles, eu gostaria de saber como estão os sindicatos, como estão os trabalhadores, porque aonde eu trabalho, no Sindicato dos Metroviários, a redução dos trabalhadores em busca de ações judiciais, ela é enorme, 90%. Então, assim, uma categoria organizada, uma categoria politizada, que participa das discussões. E por que disso? Porque teve uma divulgação ampla na mídia de que, se o trabalhador buscar o judiciário, ele vai sair condenado. Além de tudo, ele vai ter que pagar. Então, existe um terrorismo em relação ao acesso à justiça. E nós temos que cumprir esse dever de casa de reproduzir a discussão que nós estamos fazendo aqui com as nossas bases, para dizer para os trabalhadores, nos olhos dele, com os dirigentes sindicais, que é possível sim a gente fazer a discussão da inconstitucionalidade, que isso é inconstitucional, fazer toda essa discussão com muita tranquilidade. Porque toda essa inflexão na legislação que a gente já tem sobre a questão das custas, está passando na Globo? Está passando em algum ratinho, em algum canal de televisão? Não está. Então, quem sabe disso somos nós do mundo jurídico. Mas os trabalhadores, eles nem estão indo no sindicato, eu não sei como é a realidade de vocês, porque eles estão com medo de ser condenados no final de uma demanda judicial. E aí, é difícil fazer a discussão. E eu estou falando de um sindicato de metroviário, que o sindicato tem um caixa que patrocina as custas, inclusive. Que tem uma solidariedade de classe altíssima, né? Quando o professor Urione falou aqui da liminar de 100%, é o nosso sindicato. E sabe qual que é a nossa proposta na mesa de negociação? A abertura das catracas para a população andar de graça e o trabalho de graça da classe trabalhadora enquanto estiver em greve. E a gente registra isso em ata. E sabe o que diz o metrô, o governo do estado? Que agora, né, nós vamos ter o Dória aí de governador, nosso patrão. Ele diz o seguinte, que é a evasão de receita. Então o problema deles é o capitalismo, não é o problema dos usuários. Porque eles colocam toda a população contra a gente,
dizendo que a gente não quer trabalhar porque a gente só pensa nos nossos direitos. E quando a gente fala, não, nós queremos garantir o direito dos trabalhadores de ir e vir trabalhar, inclusive de forma gratuita, sem pagar, abrir catraca, eles não nos deixam, porque o negócio deles é dinheiro. E a gente fez essa discussão e foi feita uma pesquisa, não sei se vocês lembram, na última greve, a maioria da população apoiando a greve dos metroviários, né? E nós enfrentamos aí uma greve na Copa do Mundo, tivemos 48 demissões, e os metroviários fizeram o aumento da sua mensalidade associativa. Nós somos uma categoria que não recebe imposto sindical. O sindicato sobreviveu apenas da sua arrecadação. Eles aumentaram a arrecadação e pagaram o salário de todos esses trabalhadores até agora, em que nós fizemos a integração de todos. Então, isso é um sinal de que é possível a solidariedade de classe. Mas isso dá trabalho, porque tem que fazer trabalho de base. E eu acho que uma coisa que a gente tem que retomar é ir para a base, né? Eu acho que o movimento sindical foi atropelado por uma série de situações, né? O governo Lula, que era um governo que se dizia de classe, que nos traiu, né? Depois nós tivemos a Dilma, depois nós tivemos essas últimas eleições, e que recebemos de presente um governo que nós não sabemos nem o que vai fazer. E daí, eu queria colocar uma questão para vocês. Eu participei, cheguei, acho que ontem, ou antes de ontem, sei lá, de Portugal, né? Eu estive em Coimbra, nós fizemos um seminário sobre a questão da precarização, do desmonte da legislação. E aí eu queria colocar umas questões para vocês de como que está, né, o trabalhador português, que eu acho que nós estamos muito próximo deles até. Então, o que eles têm lá? Eles têm os trabalhadores estáveis, né, que eles chamam de estáveis, lá tem uma estabilidade que nós não temos, né? Ou seja, eles não podem ser demitidos a não ser que tenha uma motivação, iniciativa privada, qualquer iniciativa. Mas eles têm também o trabalhador a termo, né, que é o tempo de serviço determinado e indeterminado. Aí eles têm o trabalhador terceirizado. E por último, eles têm o trabalhador da carteira verde. Não é verde e amarela, é verde. O que é esse trabalhador da carteira verde? Ele é o trabalhador PJ, né, que a gente fala que é autônomo, né, que ele trabalha e, enfim, eles estão invadindo todos os postos de trabalho, porque aí ele, contador, advogado, enfim, algum tipo de trabalho diferenciado na empresa é o carteira verde, que não tem previdência, enfim, etc. e tal. E neste dia, no último dia de debate, o expositor foi o professor Sérgio Malês, que vocês conhecem, é uma autoridade em direito de trabalho que defende os empresários brasileiros, né? Inclusive está abrindo um escritório em Portugal, e ele fez todo um debate de direito comparado e falou o seguinte, que na opinião dele, os sindicatos estão em plena falência, né? Para resumir o que ele disse, e que nós estamos mancos, né? Que ele entende que nós vivemos de unicidade sindical. Em Portugal é pluralidade sindical, então pluralismo não tem unicidade sindical, tem vários sindicatos, e ele entende que esse é o caminho do Brasil, que os sindicatos vão acabar, até porque os sindicatos brasileiros vivem só de contribuição sindical, né? E que a maioria é sindicato de carimbo, nunca fez um acordo coletivo, enfim, e aí fez lá todo um discurso. E eu era a única advogada que estava lá de sindicato, me sentindo a obrigação de pedir a palavra. E aí eu fiz algumas ponderações e disse para ele, olha, eu acho que o senhor está um pouco equivocado, porque o senhor disse que nós estamos mancos, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, né? Porque ele falou que era um tripé, e aí era um banquinho, que estava faltando os pés, e aí a gente ia acabar. Eu disse, olha, só que tem um pé. Primeiro que o senhor não conhece o movimento sindical, o senhor está um pouco equivocado no Brasil, porque nem todos os sindicatos vivem de contribuição sindical, né? Inclusive dei o exemplo do nosso sindicato Sintrajude, que estão os diretores aqui, dos metroviários e de vários outros sindicatos que não vivem de contribuição sindical. E aí eu disse o seguinte, e este pé que o senhor disse que está manco aí, tem centenas de pés, que são os pés da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora que vai definir a luta de classe. Não será o judiciário, não será a Lei 13.467, a Lei da Terceirização, porque de uma forma ou de outra a precarização também já existia no Brasil, a terceirização já estava implantada, e na verdade, assim, o legislado, o negociado vale sobre o legislado, mas a 13.467 tem tão pouca coisa que eu acho que vai ser melhor um acordo coletivo muito bem feito, amplo, porque vai ter muito mais garantias do que a Lei 13.467, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que tirar aqui de tarefa de casa, nesse seminário
tem muito juiz lá fazendo mestrado em Coimbra, né? É uma faculdade maravilhosa, enfim. E tem muito juiz, e eles vieram me procurar depois dessa minha intervenção, dizendo que não conheciam, eles não sabiam. Estou falando de juiz aqui do Tribunal da Vara do Trabalho aqui da Barra Funda. Estou falando de juiz daqui. Eles falaram que não sabiam que existiam sindicatos que não viviam dessa contribuição, que para eles sindicato é tudo igual, né? É um bando de burocrata que rouba o trabalhador, que engana, que faz uma venda, uma negociação casada, enfim. E eles querem conversar, eles querem se aproximar da gente. Por quê? Nós vivemos um ataque brutal na legislação, vivemos, mas a justiça do trabalho está se perdendo também. Está se desfacelando. O Ministério Público do Trabalho, idem. Os desembargadores, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente não sabe muito o que fazer, mas imagina um desembargador, o que ele vai fazer da vida dele, né? Se a gente que é advogado não sabe, imagina o desembargador aí do tribunal. Então, eles querem a todo custo garantir a manutenção da justiça do trabalho. E nós idem. E nós queremos a carteira azul. Então, vamos para a luta. Vamos juntos. Nós temos que nos enfiar lá dentro. Nós temos que nos aproximar da magistratura. Porque se a gente fizer o diálogo que nós estamos fazendo aqui na Barra Funda, que é do nosso lado, a gente pode trazer para o nosso lado, inclusive para mudar essa questão das condenações das custas, para mudar, exatamente, de formiguinha, e fazendo uma reflexão do que é essa legislação, o que vai acontecer no nosso país. Porque eles podem dar decisões contrárias, e nós temos juízes em Mogi das Cruzes que eles dão justiça gratuita para tudo. Honorário, ele tem vários juízes com essa concepção. Então nós temos que fazer um trabalho de formiguinha, capitanear, fazer uma pesquisa na internet. Entra lá e vê que juiz é esse, que é aquele, e vamos nos aproximar deles. Associação do Juiz, a BRAT, e reproduzir esse seminário, para que inclusive os trabalhadores ganhem fôlego, eles possam acreditar que é possível mudar. E aí a gente tem que fazer a propaganda, gente, das ações que a gente ganha também. Porque lá na televisão eles falam, olha, o Joãozinho entrou com uma ação contra a Volks e ele vai pagar 80 mil de custos. É isso que aparece lá. Mas não aparece de quem ganhou 200 mil, né? Não aparece a condenação lá de assédio moral, que o metrô vai ter que fazer uma cartilha. Então, isso não vai aparecer na Globo, mas nós vamos ter que dar conta dessa tarefa. Então, acho que está colocado isso para o próximo período. Para finalizar, um professor que tem lá que chama João Leal Amado, que acho que é Amado, né, que é seu amigo lá. Meu amado. Ele falou o seguinte, que tem uma história lá que contam lá, que o Henry Ford estava conversando lá, não sei que ano, com um sindicalista e estava mostrando a fábrica dele, falando o seguinte, olha, os robôs, que maravilha. Vai ter mais gente enchendo meu saco, que aumenta, que quer reajuste, que... E aí... O que você está achando disso? Aí o sindicalista coçou a cabeça e falou, bom, você já perguntou para eles se eles vão comprar seus carros? Né? E é isso, né? Acho que nós temos que discutir com a classe trabalhadora, nós temos que, acho assim, parabenizar com lutas, acho que está muito boa essa discussão, acho que nós temos que reproduzir, convidar as outras centrais, nos aproximar do judiciário mesmo, com bastante força, porque todo mundo... que tem um pouco de juízo, né? Que diz que quer um país melhor, né? Porque tinha uma juíza lá que falou assim, você está torcendo para não dar certo. Não é assim. Eu falei, olha, se fosse uma questão de torcida, né? Eu convocava a torcida do Corinthians, do Palmeiras, sei lá, a gente já saía ganhando. Mas não é um problema de torcida e nem de vontade. Eu falei, todo mundo quer um país melhor. Mas infelizmente não dá para acreditar que com o Bolsonaro, que não sabe nem o que vai fazer da vida, porque numa semana ele anuncia que vai fechar o Ministério do Trabalho e Emprego, e na semana seguinte ele faz uma visita no TST, chamaram ele lá, sei lá, na salinha, não sei o que, conversaram, já saiu não, por enquanto não. Então não sei a que custo, né, nós estamos sendo vendidos aí por esse governo, como é que nós estamos sendo tratados. Anuncia um ministro por semana e na semana seguinte volta atrás, anuncia outro. Enfim, né, a palavra resistência mesmo, todo mundo de mão dada, e mais do que isso, para além de reproduzir isso, eu acho que nós temos que, com uma certa urgência, fazer aquele seminário mesmo de criminalização dos movimentos populares, porque com certeza nós já somos as próximas vítimas, eu não tenho nem como me esconder, porque eu também sou figura pública, enfim, e também não vou me esconder mesmo, vou para a rua, se tiver que ser presa, serei, não tenho problema nenhum, não tenho medo, e eu acho que é isso, vamos resistir e vamos tentar
fazer disso, reproduzir essa discussão, cartilha, fazer essa rede, enfim, tudo que for necessário. Para quê? Para a gente demonstrar para a classe trabalhadora que é possível lutar e é possível vencer. E ela sabe disso. Nós teremos negociação coletiva e eu tenho certeza que a hora que a empresa apresentar, como fez o ano passado também, porque no ano passado esta reforma trabalhista já estava na mesa, então a pauta da empresa do metrô foi com tudo que estava previsto na nova lei e não passou. Nós garantimos todo o direito. Então é isso, resistir, ampliar, né, os nossos laços aí de afinidade com a magistratura, que eu sei que às vezes não gosta do que a gente fala, e não ter vergonha de falar o que nós pensamos, quem somos nós, porque eles nem nos conhecem, né? Essas juízas nem sabiam quem somos nós, e elas estão pedindo para se aproximar. Uma coisa rara, hein? Que faz tempo que eu não vejo. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado e um bom debate para a gente. Bom, gente, encerrando, né, esse ciclo aqui, desse painel,